Olá, hoje eu queria falar sobre crossover Marvel DC. Eu vou começar falando sobre esta revista aqui, que foi a última que saiu, mas também vou passar por algumas outras publicações que já teve no Brasil. A gente teve pela Editora Abril. Isso aqui é interessante porque essa Super-Homem e Homem-Aranha, que foi o primeiro encontro, foi em 76 lá nos Estados Unidos. Aqui, a primeira vez saiu em 77, na vista da Ebal, nesse tamanho enorme aqui. Aí, em 81, eles lançaram o segundo encontro, né, Marvel DC, que era o Batman vs Hulk. Foi publicado aqui pela Ebal em 82, depois a Abril republicou isso aqui em 93, em formatinho. Mas olha só que interessante, a gente tem 4 tamanhos diferentes de publicações no Brasil. Tem esse aqui em formatinho, esse formato americano, esse aqui um pouquinho maior que é Magazine, esse aqui bem maior, né. Essas duas histórias aqui, elas participam de uma mesma terra, que é a Terra 7642. Vocês conheciam isso? Aqui, ele trabalha com um multiverso de várias terras diferentes. E sabe, tem um esgotamento muito grande assim. E aqui tem uma história que é do Frank Miller, que ele mostra exatamente o esgotamento dos heróis. De 3 mitos assim, sabe, da indústria. Um dos mitos é o Wolverine, o outro é o Batman, e o terceiro mito que está nessa história aqui é o próprio Frank Miller. Porque essa história aqui, eu vou falar mais a respeito, eu vou começar por ela, depois eu vou falar um pouquinho também sobre os outros crossovers e tal, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro à Cultura, e toda semana eu faço algum quadrinho. O quadrinho de hoje vão ser baseado mais no Deadpool e Batman, mas na verdade mais nessa história aqui do Frank Miller, né, Batman e Wolverine, é um esgotamento desse mito dos heróis, né, esgotamento até do mito do herói Frank Miller. Porque quando a gente pensa no Miller, a gente pensa no que ele revolucionou da indústria, né, com o Cavaleiro das Trevas, com a Queda de Murdoch e tantos outros quadrinhos. E aqui ele mostra isso. Não o Miller genial que a gente conhece, mas um Miller cansado. Um Miller tão cansado quanto esses heróis. Porque esse duelo aqui é um confronto brutal, mas totalmente superficial, sem nenhuma narrativa. É apenas os heróis se encontrando, trocando algumas palavras, tipo de piadas de quinta série, e acabou. E o curioso foi que essa história aqui, apesar dela ser superficial e rasa, ela me diz muito sobre a indústria. Ela me fez ter reflexões sobre esse quadrinho todo, tanto esta versão quanto a outra versão. Então aqui a gente tem várias histórias, na versão Marvel, na versão DC. E eu escolhi ter essas capas aqui, porque essa aqui ela estava em promoção, essa aqui estava 50% de desconto, e essa aqui estava com preço normal, né, que estava até barata na Como Chá que eu comprei. Então, isso aqui eu achei interessante porque esta capa aqui, ela é uma versão daquela capa do McFarlane, do Hulk versus o Wolverine, que está na Hulk 97, acho que aqui no Brasil. Então, são duas versões da mesma capa, estão brincando com essa coisa do multiverso, né? O multiverso das capas também. Quando teve esse primeiro lançamento aqui, há 50 anos atrás, esses dois personagens, eles coexistiam no mesmo universo, na mesma terra. E depois teve outras histórias. Aqui no Brasil, o segundo encontro foi pela RGE, em 82. Aí a Abril lançou essa aqui, que é a mesma história. Depois a Abril lançou este outro encontro. E este outro encontro aqui. Que aqui a Abril lançou em 93, mas a Ebal já tinha lançado em 82. Saiu nos Estados Unidos em 81. E o que ocorre? Essas 4 edições aqui, esses 4 encontros, ocorrem numa terra chamada 7642. O 76 vem porque o primeiro encontro, né, foi em 1976. Isso aqui eu encontrei no Marvel Fandom. Vou deixar até o link aqui embaixo, caso você não conheça esse site, que é bem interessante. E que eu fui aqui pesquisando, parece que teve uma vez uma carta dos editores, não sei se foi uma revista da DC ou da Marvel, falando sobre a terra dos crossovers. Então nessa época, na década de 70, né, final da década de 70, começo da década de 80, as duas editoras elas falaram assim, poxa, a gente vai fazer então a terra dos crossovers. Então eles tinham mais projetos, só que depois teve a treta das editoras e tal, e eles cancelaram isso aqui. E aí, quando surgiu novamente um encontro, né, de Marvel e DC, que foi nesse encontro que eu acho catastrófico, Marvel vs DC, que essa aqui eu não tenho nenhuma, eu li as 3 versões que teve, mas só que eu não tenho nenhuma delas. Isso aqui é um outro universo. São os universos da Marvel e da DC habituais, só que eles se encontram. Então tem uns irmãos que fazem um encontro e tal, e eles têm até
um outro personagem que é o Acesso. E tem uma outra revista que é muito bacana, de crossover, né? Que eu ia falar sobre os crossovers da Marvel que teve no Brasil, Marvel DC, que é essa aqui. Essa aqui eu já fiz vídeo no canal, é nesse vídeo aqui. Vou deixar o link aqui caso você queira assistir. Que, cara, esse encontro aqui é perfeito. Isso aqui é muito bom. Isso aqui saiu pela editora Abril. Eu acho que não teve republicação. O tamanho dessa edição aqui é o mesmo tamanho dessa da Ebal. Tá vendo? É o mesmo tamanho. Não tão grande quanto esta. Mas maior que um tamanho americano. E essa aqui foi uma outra versão. Então, esta terra aqui é diferente dessa terra aqui. Tá? Engraçado isso, né? Porque aqui não tem os irmãos que dão acesso aos dois universos. A gente tem uma brincadeira com dois seres cósmicos, que é a Eternidade e a Kismet da DC. Inclusive, o Grant Morrison, ele brinca com isso aqui. Ele coloca essas duas entidades cósmicas também. Então o curioso é que nessa edição aqui, tanto nesta quanto nesta, eles brincam com esses universos. Tem os universos aqui, por exemplo, esse aqui me parece que é o universo 7642, porque tanto a Mulher Maravilha quanto o Capitão América, eles se encontraram várias vezes, ou seja, eles coabitam no mesmo universo, na mesma Terra. Agora, em 2026, a Marvel e a DC elas vão fazer um novo encontro do Homem-Aranha contra o Super-Homem, para comemorar os 50 anos deste primeiro encontro aqui, que foi feito em 76, então agora 2026 vai fazer 50 anos, e eles fizeram esta aqui no primeiro semestre, e no segundo semestre vai ter o terceiro encontro de Super-Homem e Homem-Aranha. Sabe, eles tinham um potencial tão grande para fazer uma coisa tão interessante, fizeram uma coisa de um fanservice ruim, na minha opinião. Eu acho que ainda tem histórias boas, mas grande parte dessas histórias aqui, o que está na maioria dessa edição aqui, são histórias que são um esgotamento desse mito, né? É interessante porque aqui o Miller trabalha com essas silhuetas, e olha só, são 3 quadros, mais 3 quadros, não tem aquelas poses interessantes, aqueles ângulos de câmera que o Frank Miller fazia, né? E mais 3 quadros e acaba a história. O Frank Miller, ele meio que reescreveu tanto o Batman quanto o Wolverine. E é engraçado porque o Wolverine, que eu me lembre, não tem nenhuma história do Miller que ele escreveu sobre o Wolverine. Mas, mesmo assim, o Miller conseguiu redefinir o Wolverine. O Wolverine que a gente conhece tem muito a mão do Miller. Por quê? O Claremont, quando ele começou a escrever, teve, né, o começo do Wolverine com o Len Wayne e tal, mas quando o Claremont fazia o X-Men, o Dave Crocun que deu a imagem do Wolverine que a gente conhece. Depois, o João Brenner redesenhou o Wolverine, e o que acontece? Aquele método Marvel, né, o Claremont, ele reclama muito disso, que ele teve uns confrontos com o Byrne, né, quando fizeram, por exemplo, a saga da Fênix Negra. Tanto o Joe Shuster, que era o editor, quanto o Byrne, eles mudaram muito do roteiro do Claremont, porque eles não queriam então o final é muito mais Byrniano do que Claremontiano, né. Quando chegou na mão do Frank Miller, também fez isso. O Frank Miller chegou pro Claremont e falou assim: poxa, a gente poderia fazer uma aventura solo com o Wolverine. Então a ideia do Wolverine ser esse lobo solitário veio do Frank Miller. Embora o Claremont, que tenha feito o roteiro, quando caiu nas mãos do Miller, ele deu uma outra carga pro personagem. Então o que acontece aqui? Esse encontro do Batman e do Wolverine pelas mãos do Frank Miller é tão interessante. Então, como eu falei, embora a história seja bem rasa, ela te dá, fala assim, poxa, esse esgotamento do mito, né? Esgotamento do mito do Batman, do mito do Wolverine e também do mito do Miller. Então isso é tão interessante porque o Miller foi um dos caras que meio que mudou a indústria, né, dos quadrinhos de super-herói. E ele entrega hoje isso aqui. Então a gente não vê um Miller genial, a gente vê um Miller cansado. Esse Batman aqui, que é o Batman do Cavaleiro das Trevas, que é o Batman já mais envelhecido, é o Batman da Terra 31, que tem esse multiverso, né? A DC tem 52 terras, depois, sei lá, se pós 52, sei lá, começou a fazer mais múltiplas terras e tal. Mas esse aqui é o Batman da Terra 31. O Batman que a gente conhece é da Terra 0. Tem o Batman da Era de Prata, né? Da Terra 2. E o Wolverine do velho Logan é o da Terra 807128. 807.128.
dessa terra aqui. Só que, hoje, o velho Logan tá na Terra 616, que é a terra padrão dos personagens Marvel, porque o Wolverine da Terra 616 morreu, e aí trouxeram o Wolverine dessa Terra 807128 de volta aqui. Então, sabe, você consegue ver essa bagunça que tem, né, dessas terras todas. A gente fala assim, poxa, tá interessante, né? Quando o Mark Miller fez o velho Logan, né, foi tão interessante, né? Eles não querem deixar uma coisa que foi interessante. Eles querem ficar tentando esgotar isso, né? E essa história rasa do Miller me fez refletir sobre isso. Nem sei se ele pensou sobre isso aqui, mas ela me diz mais do que todas as outras histórias. Então, qualquer dia acho que eu vou fazer falando sobre essas histórias aqui, mas sei lá se vale tanto a pena, gente. Mas, e é curioso porque eu quis falar sobre essa história, porque semana passada eu fiz sobre um outro multiverso, que é da Disney, e coincidentemente quando eu comprei, né, veio naquele blind pack e tal, e veio essa capa. Tem uma das capas variantes, essa capa aqui é do Steve McNiven. E o velho Logan, que é esse aqui, ele foi criado pelo Steve McNiven e pelo Mark Miller, né? Steve McNiven mesmo que fez essa capa. Eu achei isso bem curioso, né? Uma coincidência interessante. Mas o que eu mais queria falar era a respeito dessa história que o Frank Miller fez, que a primeira vez eu achei meio ruim, né? Mas depois eu tenho toda essa reflexão sobre o universo Marvel DC, esse esgotamento dos heróis e tal. Então eu achei que não sei realmente se o Miller fez de qualquer jeito ou se ele pensou nessa crítica. Mas a crítica tá lá. Esse encontro meio raso e superficial desses dois heróis envelhecidos, ele me conta muita coisa que me fez fazer esse vídeo. O que você acha sobre tudo isso aqui? Você concorda com isso? Eu vou pedir pra você não esquecer de dar o joinha, mas mais importante que o joinha é o seu comentário. Comenta o que você achou. O que você espera desse novo encontro do Homem-Aranha contra o Super-Homem? Esta é uma edição que eu gostei bastante de conseguir, só que é uma história que eu acho ela bem fraca. Vocês foram os primeiros inscritos no canal dessa história aqui, eu vou refazer esse vídeo. Mas é só assistir lá, vou deixar o link aqui caso você queira assistir. Comenta o que você achou, comenta sobre os crossovers Marvel DC. E eu vou aproveitar e também fazer um jabá. No ano passado eu teve um concurso da Amazon que eu participei. Então, se você tem Kindle Unlimited, esse meu e-book é gratuito. Caso você não tenha o Kindle Unlimited, ele custa apenas R$2. Um romance jovem adulto de dois garotos que vão pra praia. Eles conhecem outras pessoas lá, então tem uma jornada de conhecimento que eu acho que é uma história que eu acho bem interessante. Caso você queira, tá aqui, vou deixar o link na descrição. Vou deixar também o link na descrição da Amazon, caso você queira comprar qualquer quadrinho, livro pela Amazon, compre o nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Grande abraço e até mais.